Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Espiritismo e Educação. Aqui estamos pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo para o Brasil e o mundo e rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus para que possamos, no programa de hoje, estarmos aí com mais uma abordagem à luz da doutrina espírita. Já está aqui na tela conosco, seja bem-vindo, nosso querido educador e amigo Ronaldo Gomes. Gratidão, Marcos, a todos que estão nos assistindo. Muita paz. Que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Gratidão. É o que todos nós rogamos e paz, bênçãos a todos aqueles que estão nos assistindo, que virão nos assistir depois através da internet. No programa de hoje, que, aliás, estamos aqui ao vivo e, portanto, você pode fazer sua participação, como já está aqui a nossa Rosane Ribeiro, dando o seu boa noite. Você também pode fazer isso, dê o seu alô, mande o seu abraço, faça a sua pergunta, seu comentário. Estamos aqui para fazer esta interação. Iniciamos na semana passada o tema Escola do Sentimento, a arte da formação do caráter. E lembrando que nós estamos explorando este livro aqui, ó, que tem por título Escola do Sentimento, de minha autoria. Já nos perguntaram, vamos repetir novamente, o livro está disponível na internet, pode comprar através da Amazon, ou através do Clube de Autores, é só colocar na busca aí na internet. E nós estamos conversando com base no capítulo 3 desta obra, que tem por título justamente A Arte da Formação do Caráter. Só quero esclarecer que este livro, Escola do Sentimento, ele em si não é um livro espírita, mas nós estamos fazendo a abordagem aqui no programa pela importância do seu conteúdo e, claro, o programa é espírita, então nós também estamos fazendo essa abordagem à luz do espiritismo. Bem, Ronaldo, dados esses esclarecimentos, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo sobre essa arte da formação do caráter. O que você tem a nos trazer para dar esse início, Ronaldo? Nesse ponto aí que você falou, que a obra, independente de ser um programa espírita, ela não está ligada ao espiritismo, mas está ligada à educação. Fala sobre isso, Marcos. Ligado à educação que se baseia justamente nos princípios da doutrina espírita, nos trazendo essa responsabilidade do educando, do educador, da família, da escola. Uma coisa é espiritismo, outra coisa é educação, outra coisa é família. Explica um pouquinho isso aí. Eu não ia começar assim, não, mas já que você já iniciou, vamos lá. Tem tudo a ver com o assunto. Sem dúvida. Bem, a história deste livro, Escola do Sentimento, teve início na década de 1990, quando eu estava me debruçando em estudos sobre Pestalozzi, esse grande educador suíço, já era espírita, né? Aliás, eu sou o famoso espírita de berço, né? Porque eu já vim através dos meus pais, e fui aliando, né, uma coisa com a outra, e com aquele sonho, aquele ideal de trabalhar junto às escolas. E aí vai surgir o projeto Escola do Sentimento, que tem por base as ideias de Pestalozzi e o trabalho que ele realizou no Instituto de Yverdon, na Suíça, no início do século XIX. Então, quando o livro foi escrito, ele foi escrito para os professores, para os pedagogos, né? Olhando apenas e tão somente a escola. Mas, na sequência, principalmente as pessoas ligadas à evangelização espírita nos centros espíritas, começaram a solicitar que nós apresentássemos também a proposta. E aí nós começamos a adaptar o projeto pedagógico da Escola do Sentimento para as escolas de evangelização dos centros espíritas. E aí mesclou uma coisa com a outra. E aí você lembrou, Ronaldo, o livro Escola do Sentimento não é um livro espírita, mas é um livro sobre educação. Sim, é verdade. E aí que faz a ponte com o espiritismo.
Porque o Espiritismo é doutrina de educação. Vale a pena aqui nós entendermos, o Espiritismo, qual é a sua religião? Aí você diz, espírita. E muitas pessoas olham para o Espiritismo apenas como uma religião, né? Como o catolicismo, como o protestantismo, o judaísmo, o budismo e assim por diante. Mas nós temos que fazer aqui uma ressalva. É religião por conta das consequências morais da sua filosofia e porque o Espiritismo também tem por base o Evangelho, com os ensinos morais de Jesus. Mas o Espiritismo é uma doutrina. Doutrina significa conjunto de princípios, ou seja, princípios filosóficos, científicos e religiosos, ou morais. E o Espiritismo é, na sua essência, então, uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios educacional. Então, é uma doutrina educacional. Por quê? Porque quando você começa a estudar o Espiritismo, você logo entende que precisa fazer a sua autoeducação, que você precisa se trabalhar para se melhorar. Nós entendemos que a reencarnação, porque consideramos que somos almas imortais e que essa não é a nossa primeira existência, é uma bênção divina para darmos continuidade ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Então, nós já temos aí a autoeducação. Mas o Espiritismo também nos mostra a importância da família, assim como da escola, a família como um instituto de educação do ser renascente, que vai passar pelo período da infância. E aí, então, o Espiritismo mergulha, né, nessa questão toda, e Allan Kardec, o nosso codificador, vai levantar a bandeira da educação moral. Aí o tema, né? Arte da formação do caráter. Ele é muito claro lá em O Livro dos Espíritos, né, que a educação deve formar os caracteres, ou seja, ele está falando, desenvolver o caráter, né, o senso moral. Ora, tudo isso é educação. Essa educação precisa entrar também pela escola. Então, escola, família, educação, espiritismo, tem tudo a ver. Agora, escola do sentimento. Por que sentimento? Aí é a base que Jesus nos dá. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. E aí juntamos isso com Pestalozzi, quando ele diz que o amor é o fundamento da educação. Então, aí, por isso, escola do sentimento, porque nós precisamos colocar o sentimento na família, na escola e na educação. Tá? Se você põe na educação, automaticamente você atinge a família e a escola. Então, tá aí, né? E como o Espírito da Verdade nos disse, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então, tudo se liga, tudo se interpenetra, então tudo está ligado por esse campo da educação. Marcos, e seguindo aí, você vê que o amor continua como base. Mas falamos tanto em amor, em educação. Quem ama, educa. Quem ama, cuida. Tem até uma novela agora. Só que existe uma deturpação em relação a isso na educação. Nós precisamos deixar claro que esse amor compete aos pais. Confere? Os pais é que têm a obrigação de amar, de educar os filhos. Do portão para dentro da escola, a responsabilidade não é mais da escola. Dos pais, como eu acabei de falar. Da escola é ensinar. Ensinagem. Instruir. Conteúdo. Tá certo? Infelizmente, você está errado. Mas a primeira, vamos lá, vamos separar as coisas, né? A sua primeira colocação está corretíssima. É dever dos pais amar, colocar o amor em prática.
A família é a primeira escola da alma. Isso, para nós espíritas, é claríssimo, né? Então, os pais, como educadores que são, precisam educar os seus filhos com amor. Agora, sempre lembrando, e nós já falamos isso muitas vezes aqui no programa, né, Ronaldo? Amor não é aquela coisa melosa, né, que justifica tudo, passa a mão, coitadinho do meu filho. Não, amor não é isso. O amor também disciplina. O amor também trabalha os limites. O amor vai ensinar o respeito aos outros e assim por diante. É por amor que nós vamos trabalhar as responsabilidades, os deveres, para que eles aprendam desde cedo. Bom, mas aí vai para a escola. Ok. A responsabilidade de amar dentro da escola não é dos pais. Porque os pais, exceção feitas, obviamente, aqueles pais que também são professores, mas, não é? Filho entrou na escola, de quem é a obrigação agora de amá-los? Dos professores, dos pedagogos, e todos aqueles que estão trabalhando dentro da escola, do porteiro, passando pelo servente, e vai por aí afora. Tá? O que não tira a responsabilidade dos pais. Pestalozzi era muito claro quanto a isso, porque ele dizia que a escola devia ser uma grande família, e que os professores deviam agir como se fossem segundos pais. Então, ele não estava dizendo que a escola tinha que substituir a família, nem que os professores iriam substituir os pais. Mas ele estava falando de uma integração. Os pais devem amar, devem corrigir, devem orientar. Os professores também. Escola não é lugar só de ensinagem. A escola não é apenas lugar de instruir, de passar os conteúdos das matérias ou disciplinas curriculares. Escola é instituto de educação. Acima do ensinar, nós precisamos trabalhar o educar. E assim como os pais precisam se educar para melhor educar os filhos, os professores também precisam se educar para melhor educar os alunos. Então, o amor, ele tem que estar presente tanto na família quanto na escola. Bom, agora alguém deve estar pensando aí. Então, você está descartando o ensinar. Vamos acabar com esse negócio de língua portuguesa, matemática, geografia, etc, etc. Não é isso. Porque lá em Yverdon, com Pestalozzi, os alunos aprendiam tudo. De tudo. Mas era um ensino dado com amor, permitindo a participação dos próprios educandos e dos seus responsáveis. Então, era uma escola dinâmica. Então, nós não estamos descartando as disciplinas curriculares com os seus conteúdos, mas lembrando que isso precisa ser equilibrado através do amor dos professores para com os seus alunos. Então, Ronaldo, você acertou na primeira parte em relação à família, mas se equivocou um pouquinho em relação à escola. Pois é, Marcos, existe uma grande dificuldade da escola em si. Quando eu falar escola agora, vai ser todos que estão ali, todos os agentes envolvidos. Uma dificuldade muito grande de compreender isso. Acham que colocamos isso para que os professores tenham a obrigação de. Não é isso. Não estou entendendo nada. Outra dificuldade também é a zona de conforto, porque eu vejo muitas pessoas reclamando, pais e os que estão, todos os agentes da escola. Não aguento mais, que ninguém está aguentando mais nada. A situação no mundo é gritante. Mas, como nós falamos antes, temos que quebrar paradigma. Então, eu pergunto a você, Marcos, qual o maior paradigma que temos que quebrar na educação? Olha só, eu sei que tem vários, mas tem um paradigma que tem que ser quebrado mesmo. Nós precisamos reaprender, reconstruir isso. Qual seria esse paradigma? Bom, Ronaldo, realmente você tem razão.
que são vários, né? São vários paradigmas, realmente. O nosso querido José Pacheco, da Escola da Ponte, ele até diz, né, que nós precisamos desconstruir para poder reconstruir. Então, nós precisamos quebrar o paradigma, esse paradigma da zona de conforto, isso precisa ser quebrado. Não dá mais para ficar repetindo aquilo que nós sabemos que não está dando certo. Porque, na verdade, nós estamos mascarando os problemas. Na prática, que é na nossa vida diária, todos nós sabemos as dificuldades que as pessoas têm de serem, de fato, alfabetizadas, de saberem interpretar um texto, de avançar nas operações matemáticas, não aquelas mais complexas, né? Todos nós sabemos dessas dificuldades, desses problemas. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma para dizer, olha, é possível fazer diferente, de uma outra maneira. E, claro, nós temos que mudar a filosofia que rege a educação. A filosofia atual é uma filosofia materialista, ateísta, é uma filosofia do ensinar. Ensinar, 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 e nós temos que quebrar isso, porque os educadores não existem para ficar ensinando, mas para fazer pensar. Olha, isso daí é importantíssimo, né? Fazer pensar. É como a criança chega para você, tá? E faz uma pergunta. E aí você responde a pergunta com outra pergunta. E o que você acha? O que é que você entende disso? Porque você tem que provocar. E aí ela, mas não sei e tal. E a partir daí é que vai começar a conversar, até porque nós temos que entender o seguinte, e isso já é constatado pela ciência, né? Nós sabemos disso. Cada criança tem o seu próprio ritmo de aprendizagem. Cada criança requer o seu tempo. Cada criança se estimula de uma maneira diferente. Então, o Rubem Alves, esse nosso grande educador brasileiro, ele contava, né, aquela cena, né? Bom, eu posso entrar na sala de aula e dizer assim, já sei o que eu vou fazer para conquistar a garotada, tá? Eu vou entrar e colocar na mesa um monte de pacotes de doce, né, de batata frita, de não sei o quê, e dizer, isso daqui é para vocês. Né? Pô, vou conquistar a turma toda. Tenho lá 40 alunos dentro da sala de aula. Você conquista metade, a outra metade não se interessa. Mas não é possível. Doces e salgados levei à vontade e teve aluno que não quis nem saber. Claro, porque você esqueceu o seguinte, primeiro que tem aluno que não gosta de doce. Tem aluno que não gosta de salgado. Tem aluno que já fez seu lanche, tomou um bom café da manhã, e naquele momento, aquilo não desperta nada nele. Pelo contrário, vai embrulhar o estômago. Estou cheio, professor, não quero nada, não. Então, nós precisamos entender que as crianças são individualidades. Então, há uma série de paradigmas para quebrar, e esse do amor. Nós tivemos aí recentemente um professor que disse, somente o amor não pode transformar a escola. Pode. Não somente a escola, mas a educação. E não somente a educação, mas a família, né? Porque educação, escola, família, tudo está interligado. Porque o poder do amor é ilimitado. Desde que saiamos de nós mesmos. Porque esse é o grande problema, sair de nós mesmos. Temos que quebrar o egoísmo que ainda está nos caracterizando. Então, nós temos muitas coisas, né, em relação a esses atuais paradigmas e entender que fazer diferente é possível para alcançar novos objetivos e dar uma formação mais ideal, mais concreta, mais integral. Agora, nós temos que fazer. Não adianta só ficar no discurso, porque a teoria está aí, todo mundo sabe, nós temos 1000 exemplos, 1000 livros aí para estudar o que o Espiritismo nos coloca a esse respeito. Mas temos que acreditar. Temos que acreditar
né? Temos que destruir em nós velhas ideias para conseguir realmente fazer uma nova educação e termos uma nova escola. Ô, Marcos, a escola não poderia trabalhar com os pais também? O Ronaldo, aí é complicado. Não, Ronaldo, é complicado, Ronaldo, complicado. Que, segundo, inclusive, até uma diretora me falou, pai dentro da escola, os pais dentro da escola só atrapalham. Eles não sabem nada sobre educação. Aí vão fazer exigências completamente descabidas. Aí vai tumultuar a escola. E tem pais, né? Vamos falar a verdade aqui. Tem pais que só querem saber de bater nos professores, né? Defender os seus alunos. Então, essa ideia, Ronaldo, que eu estou cortando para você não defender, tá? Essa ideia aí dos pais, da família dentro da escola, não, isso aí só vai dar confusão, tá? Calma, gente. Mas peraí, eu até entendo o que você está falando, mas não foi feito isso. Não é feito isso. E os pais já fazem isso que você está dizendo. Agridem, se metem na educação, se metem na pedagogia, se metem no processo pedagógico, no ensino-aprendizagem, mas não há um trabalho feito com os pais. E que trabalho seria esse também? Pois é, Ronaldo. Eu estava aqui, na verdade, brincando com você. Claro que os pais precisam participar, mas sem nenhuma dúvida tem que haver integração da escola com a família. Na Escola da Ponte, lá em Portugal, do nosso querido José Pacheco, a Escola da Ponte já tem aí 50 anos, ó, pouco mais de 50 anos. Lá na Escola da Ponte, existe uma coisa chamada Assembleia. Pestalozzi já trabalhava isso no Instituto de Yverdon. Tá? A Assembleia ela é semanal, tá? E tem uma grande Assembleia que é mensal. A semanal reúne normalmente os agentes educacionais que estão na escola e os alunos. Mas tem a grande Assembleia onde os pais participam. Bom, Assembleia significa uma reunião de discussão e tomada de decisões. Aí, eles vão discutir o quê? A escola, o processo pedagógico, o que é que está acontecendo, deixando de acontecer, o que pode ser aprimorado, melhorado, etc. Os pais? Os pais. E tem mais. Os pais podem entrar na escola dia e horário que quiserem. Podem acompanhar as atividades dos seus filhos. Gente, podem sentar junto com o professor e ajudar. Os pais. Não, mas aí tem pai que é mecânico, que é engenheiro, que é dentista, não sabe nada de educação, de pedagogia, mas vai aprender. Vai aprender junto com os professores e com os próprios alunos. Então, e junto disso, vamos, claro, dinamizar os encontros de pais. Mas para quê? Para que eles, que não souberam aprender o que é educação, aprendam. Saibam trabalhar junto com a escola e ir lá no lar, na família, complementar o que a escola está fazendo. E a escola vai complementar o que os pais estão fazendo na família. Então, é se dar as mãos. Eu tive a oportunidade, aqui na cidade do Rio de Janeiro, de comparecer numa escola do município, uma escola pública, a convite lá da direção, para um bate-papo com as mães. Escola pública da cidade do Rio de Janeiro. E qual foi a primeira informação que foi passada? Parte dos alunos vem de comunidades daqui de perto. Ok. Então, o senhor já sabe, né? As mães com que o senhor vai lidar, então, já sei, são mães de comunidade. Não tem problema, está tudo certo, está tudo bem, obrigado. E fiz uma roda com elas. Me apresentei, brinquei. E disse assim, olha, eu não estou aqui para ensinar nada, mas nós vamos bater papo aqui. Bater papo sobre a educação dos nossos filhos. Né? É isso que nós vamos fazer. E aí? Como é que vocês estão vendo isso? Quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado aí para educar? Aí começaram, né? Uma começou a falar, outra falou daqui, uma terceira pegou a palavra e começaram a contar histórias, os seus problemas.
Tá, aí vocês estão aqui na escola. E aí, o que vocês acham da escola? O que a escola está fazendo? Ah, não, não sei o quê, é importante, coisa e tal. Mas vem cá, vocês são mães. Por que vocês estão com dificuldades de educar? Vocês não aprenderam a educar filhos? Aí eu falo, não, não. E olha que eu sempre estudei, mas nunca ninguém me ensinou nada. Eu me tornei mãe e tive que aprender por mim mesma. Porque eu não sabia era nada. Eu tentei fazer com os meus filhos aquilo que os meus pais fizeram comigo, né? Mas essa nova geração é diferente. Aí o bate-papo foi embora. Foi embora e nós conseguimos, então, indicar algumas coisas e tal, elas mesmas, tal, o que seria possível e tal. Aí eu agradeci por aquela oportunidade e tal, que elas trabalhassem juntos com a coordenadora e a diretora o máximo possível e coisa e tal. E terminamos. Terminamos e fomos a um cafezinho lá com a diretora e a coordenadora. E elas, puxa, você sabe? Ai, professor, nós estávamos temerosas. Nós estávamos muito nervosas quando chamamos o senhor, porque, ai, meu Deus do céu, será que ele vai conseguir lidar com essas mães? Mas foi tão tranquilo. E o jeito que o senhor fez, roda de conversa com bate-papo. Mas é isso, porque aí elas se sentem bem, né? Participaram. Vocês perceberam? Então, precisa dar essa participação. Muitas delas estão meio perdidas na educação, não é? Porque nunca aprenderam o que é educar uma criança. Mas esse também é o papel da escola, de formar os atuais alunos para serem adultos e pais amanhã. E também pegar os pais de hoje, que não tiveram essa formação, e permitir que eles tenham. Eu sei que isso vai dar muito trabalho, é óbvio que vai dar muito trabalho, mas vocês precisam engajar os professores. Precisam ter as próprias reuniões pedagógicas, menos burocráticas, para que haja esse consenso, essa visão, e que todo mundo possa trabalhar. Vocês vão ver como a escola vai melhorar e muito. E um Estado mais presente. Quando eu falo Estado, município, Sandro está mandando boa noite. Aí ele botou observação, que está assistindo uma aula sua no YouTube, da Metapsicose. Muito bom, muito esclarecedor. Isso aí, Sandro, obrigado. Rosane também, muita paz e saúde a todos que estão aí. Então, Marcos, nós vemos que a problemática da situação da escola e família é parceria mesmo. Ter agentes ali qualificados também, os professores também qualificados também. Agora, são vários pontos. Por exemplo, nós não vivemos em escola inclusiva, perdão. Nós vivemos numa escola está excluindo, na verdade, onde os professores não têm qualificação nenhuma. Eles não têm. Hoje, são 4, 5 alunos dentro de uma sala de aula com 30 alunos, e sem mediador nenhum, e o professor tem que dar conta. Como? Como dar conta disso? Não há um ser humano dentro da sala de aula que vai conseguir fazer isso. O aluno que corre, que é autista, o aluno que é cadeirante, enfim, TDAH, TOD, qualquer transtorno, e por aí vai. Então, nós temos que rever toda uma política pedagógica que envolva os seus agentes naquele momento, mas também que tenha profissionais dentro da escola realizando esse trabalho. A família também, que vai estar participando, que tem esse profissional ali com estes pais. Porque existe um outro aspecto. Quando eu falo do Estado presente, em relação à segurança, está muito precária, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. As grandes metrópoles do nosso país estão com sérios problemas de segurança. Então, é uma outra situação. Então, nós vemos, Marco, que o sistema ele está impondo aos professores e à escola responsabilidades que não têm, que não é ainda para eles. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Os professores estão exaustos, porque não têm condições nenhuma nem de dar conteúdo.
Porque é tanto projeto, é tanta papelada para encher, é tanta tititi, tatatá para jogar no computador, é tanta coisa que joga no colo do professor, onde os conteúdos ficam à mercê, e nós temos que bater a estatística, o IDEB, as metas. Marcos, é quebrar muitos paradigmas, mas acho que o maior paradigma que tem que ser quebrado é o sistema. Esse sistema que está falido. Onde sai secretário, sai governo, entra governo, e não muda absolutamente nada. A criança fica no ping-pong, o professor cansado, doido que chegue o recesso no meio do ano, doido que chegue as férias. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Porque não há, por parte de um governo, esse compromisso. Ele não está preocupado com isso. Muitas escolas, nós já falamos aqui, gostaria que você falasse, escola pública, que é de São Paulo, se não me engano, que fez a sua diferença. Quebrou realmente o paradigma e fez lá, respeitando a LDB. Porque se fala muito em afetividade, como nós estamos falando aqui no sentimento. Mas o que é o sentimento? O que é a afetividade para esse professor também que está cansado? Quando nós falamos da escola do sentimento, é justamente trazer isso. E aí eu vou ler só esse pedacinho, Marcos, que está aqui. O Sandro fez uma observação, só um instantinho. Eu sou do tempo que meus pais iam fazer uma visita surpresa. Aí ele bota kkkk, pressão pura, mas hoje agradeço, como valeu. É isso aí, não é lá para cobrar a escola, é para ver se o aluno, o filho dele, está indo bem, está ali, ó. Porque os pais estão indo hoje para bater no professor. Porque o aluno xinga o professor, xinga, e a mãe diz que não xingou. E está tudo certo. Quer dizer, e essa criança é o espelho, porque não há limites. Eu vou ler um pedacinho aqui do texto, Marco, do item 1 do seu livro, que é a educação moral para a formação do ser. Como ele diz aqui, você diz aqui, ó, compete à educação formar o homem, ou seja, desenvolver suas capacidades até o estado da perfeição, pois está nele mesmo, pelo ato da criação divina, todas as potencialidades. E aí é o que nós chamamos da educação integral. Confere comigo? Da educação integral. Mas os nossos agentes precisam estar qualificados. Precisam trabalhar eles. Eles estão precisando de ajuda, de socorro. Eu tenho certeza que alguns professores que estão nos ouvindo estão precisando de socorro, porque eles estão sozinhos. Vou repetir. 30 alunos em sala de aula, quando não 35, 4 com necessidades, com deficiências. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos as nossas deficiências. E esse professor, Marcos, não tem preparo nenhum para isso, a não ser preocupado com o conteúdo, porque é o foco dele. Mas não há mediação, não há um mediador que esteja ali com aquele aluno. Quando vai, por exemplo, na hora do almoço, que é da merenda, ele tem que carregar a cadeira, porque não tem ninguém, porque o mediador não está, é o autista, como é que ele faz? Fora os problemas que ele já tem. Percebe? Então, os pais, a escola, nessa parceria, e o governo precisa, as secretarias de educação, realmente, as CREs, todas elas que estão ali imbuídas, realmente se juntarem. E aí tem um outro contexto, Marco, que é também as politicagens de partidos, que a gente vê muito isso dentro das escolas, que é um outro problema que não é para acontecer na escola. Nós percebemos que a quebra de paradigma são vários pontos. Agora, a lei, se fizermos a lei, vai calar a boca. Nós conhecemos muito bem a história do Conhecer quando foram cobrar eles lá sobre as notas, sobre as provas. Eles mostraram, está aqui, dentro da lei, dentro da LDB. Nós estamos fazendo sim. Está tudo aqui dentro do currículo que vocês pedem.
O BNCC está ali. Entre a prática, já falamos isso, e a teoria, existe um largo espaço. E continuando aqui no seu livro, está aqui, ó. A educação, como vem sendo trabalhada nos últimos tempos, dando mais importância à instrução do que à formação, desligou o homem da natureza, da ocupação útil, entregando-o às futilidades e ao comodismo do ganho e proveito de si mesmo, sem se incomodar com o próximo. Vale mais um diploma do que o caráter. Essa educação é responsável pelo estado de decadências e costumes. Eu vou parar aí. Está aí, está sendo retratado. Como você já falou, nós continuamos batendo nas mesmas teclas. Sai governo, entra governo, e o professor vai, repete, entra ano, sai ano. São as mesmas lidas de um sistema falido. Perdão me delongar muito, Marcos. Nada. A luta de hoje é a mesma que Pestalozzi fez lá entre o final do século XVIII e o início do século XIX, porque ele se bateu o tempo todo contra o sistema e tentando mostrar aos revolucionários suíços e franceses da necessidade de mudar o sistema, que o governo, de fato, entendesse a educação, a sua importância e o que precisava ser feito. Então, não é uma luta nova. E mas já passou tanto tempo e nós continuamos com os mesmos problemas? Sim. Sim, porque continuamos egoístas, continuamos orgulhosos, continuamos olhando só para nós mesmos e os nossos interesses. E temos manipulado a educação através das forças políticas, através de interesses outros. Essa que é a grande verdade. Em épocas idas do governo Getúlio Vargas, contava-se, né, lá para o norte, nordeste do país, interior do país, né, que o candidato lá na época da eleição chegava, né, aí montava palanque, aquela coisa toda e não sei o quê, aí ele fazia aquele discurso e falava sobre educação, porque quando você fala de educação, mexe com o povo, né? Educação. Aí prometia escola, creche, não sei o quê, e mandava entregar para aquela população toda que estava ouvindo o discurso o kit escolar. E todo mundo ganhava um caderno, lápis, borracha e régua. Um detalhe, no caderno tinha o retrato dele, candidato, tá? Falando bem do governo, aquela coisa toda estava lá. Mas vem cá, ele estava numa comunidade pobre, lá do interior, onde não tem escola, onde praticamente todo mundo é analfabeto, tá? E ele distribui kit escolar. E diz que, se ele for eleito, ele vai mandar construir a escola. Ou seja, né? Inverte tudo. Inverte tudo. Ué, ô Ronaldo, caderno, lápis e borracha para quem é analfabeto? Isso serve para quê? Mas todo mundo fica empolgado, né? Não sei o quê, aí vai vir a escola, vai vir a escola. E a escola não chega nunca. Ele ganha a eleição, mas a escola que é boa, nada. Mas ele culpa o sistema, o governo. Problema das verbas, não sei o quê, sabe como é que é, né? O processo, a licitação, e mas que está trabalhando naquilo. Na verdade, é a manipulação do povo através de promessas educacionais. E nós continuamos a assistir isso. Então, nós temos que mudar. Temos que mudar porque a nossa lei, que você citou, que é a LDB, para quem não sabe, a LDB significa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei da década de 1990 já sofreu várias alterações, mas ela está intacta quando fala da organização administrativa e pedagógica das escolas. E para quem não sabe, está lá na LDB que a escola, mesmo sendo pública, ela pode ter autonomia financeira. E aí você citou
a questão lá de uma escola em São Paulo. É a Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima. Tá? Só jogar aí no YouTube, na internet, Escola Amorim Lima, de São Paulo. Escola pública. A diretora ficou conhecendo o projeto da Escola da Ponte, lá de Portugal, que nós já citamos, e ficou encantada. Disse, pô, nós temos que fazer isso aqui. Mas, claro, né, a Coordenadoria de Educação logo diz, não pode, é uma escola do município, tem que seguir o sistema. Mas ela pegou a LDB e disse, vem cá, no artigo tal, diz que a escola pode, né, ter o seu projeto pedagógico por ciclos, por seriação, por não sei o quê, por não sei o que lá. Está lá na lei. Também no outro artigo diz que a escola pode ter a sua autonomia administrativa, pedagógica, coisa e tal. Ó, se a Secretaria de Educação está dizendo, não pode, eu vou entrar na justiça para dizer que pode. Mas você tem que obedecer as diretrizes da secretaria, você faz parte da rede pública de ensino. Sim, mas até certo ponto. E quando as diretrizes estão ferindo a lei que é federal, prevalece a lei federal. Bem, ela bateu o pé, gritou, fez, reuniu os professores que se encantaram com o projeto, começaram a fazer, e aí está na lei, tá? Ela chegou para a Secretaria de Educação, que a Secretaria começou a forçar a situação, e disse, olha, está aqui na LDB, tá? Por causa da autonomia que a escola pode ter, tá? Que nós podemos assinar um contrato. Como assim contrato? É a escola do município, a escola pertence à prefeitura. Pertence à prefeitura, tá? Mas nós podemos assinar um contrato de autonomia pedagógica e administrativa. Está na lei. Está na lei. Tá? Então, vamos assinar esse contrato. Tá? E eu já vou falar de novo. Se a secretaria não quiser, vou entrar na justiça. Está na justiça. Vocês vão me ameaçar de exoneração? De suspensão? Pode fazer toda ameaça que quiser. Eu vou para a justiça e vou provar, né, que estamos certos, porque nós estamos com a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, ela quebrou o sistema. A Amorim Lima está lá em São Paulo. Mas o que o sistema fez? Isolou a Amorim Lima. Se você vai na Amorim Lima, você vê uma escola completamente diferente, a nível pedagógico, administrativo. É uma coisa maravilhosa. Mas o sistema a isolou. É como se a Amorim Lima fosse um câncer, dentro da rede pública de ensino lá de São Paulo. Mas não é. É a coisa mais maravilhosa que podia acontecer, que toda a rede de ensino deveria ter seguido. Então, nós temos uma luta muito grande contra o sistema, e dentro daquilo que você leu aí do meu texto aqui no livro Escola do Sentimento, que é essa educação que está aí, falseada, é ela que está criando todos os males sociais que nós estamos vendo. Queremos acabar com a corrupção? Apliquemos a educação moral. Queremos acabar com a violência? Façamos a formação do caráter. Queremos acabar com esses fanatismos e radicalismos? Desenvolvamos o senso moral. É essa a educação que nós estamos propondo no projeto Escola do Sentimento e que o Espiritismo nos apresenta muito bem, com todas as letras e com toda a profundidade. Não é, Ronaldo? Você continua aqui. Essa educação é responsável pelo estado de decadência dos costumes, pela falta de bons hábitos, pela violência generalizada, pela manutenção do egoísmo entre os homens que assistimos desde mais a tenridade até a velhice. Educar tornou-se sinônimo de cuidar do corpo, da higiene, do vestuário, da alimentação, do brinquedo, etc. E instruir, ensinar as matérias curriculares, promover cursos, especialização. E as escolas tornaram-se redutos políticos e econômicos, de um lado realizando o governo discurso e obras sem conteúdo, de outro lado os empresários contabilizando receita e despesa. Essa é a situação generalizada e tão desgastado
está esse processo que a família e a escola, os dois grandes agentes da educação, perguntam-se o que fazer, recorrendo aos paliativos, muitas vezes em contradição com o verdadeiro sentido da educação, como a liberdade excessiva, palmatória, o grito, o castigo físico, a humilhação moral, horário integral de estudo sem educação integral, não resolvendo magma questão da formação do caráter, o que só pode ser conseguido através da educação moral. Bom, nós estamos aqui falando de escolas públicas. Agora eu vou falar das escolas particulares, que também não deixa de ser pública, nós pagamos impostos. Mas vamos lá. Do EPOC ao Chuí. Nós estamos saindo do EPOC ao Chuí agora. Escolas particulares. Trabalhei em várias. E você sabe disso. Trabalhei em escola judia, como trabalhei em escola alemã. Trabalhei em escola, não vou citar nomes, mas trabalhei em escolas que não eram nem judia, nem alemã, mas eram brasileiras. Conteudista, positivista. São positivistas. Marcos, conteudistas. Trabalhei em todas elas. Fui coordenador de uma mensalidade do ensino médio, na época era 1.200. Na época era 1.200. Hoje deve ser 2.000. E aí, Marcos? Mas aí tem uma outra estrutura. Não é uma escola pública. É uma outra estrutura, Marcos. Mas os problemas são tão quanto piores de uma escola pública. E aí, Marcos? Mas são pessoas diferentes? Não são faveladas? São pessoas da média alta sociedade? E aí, Marcos? Muda a ensinagem? O que mudou, Marcos? Ou o que muda de fato, Marcos? O que mudou é que, ao invés de ser escola pública, é escola particular. É só isso. Que são verdadeiras empresas de ensino e que só querem lucros. Eu estava lendo outro dia aqui uma reportagem da briga familiar, etc., enfim, né? Aquela questão ali de herdeiros do criador, fundador de um grupo de ensino, que começou como uma coisa, como era um curso vestibular, os antigos cursos vestibulares, ele começou ali. E eu fiquei espantado ao ler a reportagem, porque Ronaldo, ele deixou uma fortuna de bilhões como dono de escolas, dono de um sistema de ensino. Deixou bilhões, porque são empresas, só estão vendo lucro. Ah, sim, os alunos não são favelados, né? Os alunos não são pobres, porque as mensalidades são altíssimas, são muito caras. Normalmente, essas escolas trabalham com crianças e jovens da classe média, classe alta, enfim, que financeiramente estão numa posição relativamente boa. Mas são seres humanos como quaisquer outros. Nós aprendemos com a doutrina espírita que não pode haver distinção, não pode haver preconceito, discriminação de nenhum tipo de espécie. Todos somos filhos de Deus, todos somos espíritos reencarnados, todos somos necessitados de educação moral, de formação do caráter. E, infelizmente, as escolas particulares, como você lembrou, fisicamente, a estrutura pode ser chamada de estrutura de primeiro mundo. Tem de tudo. É uma coisa assim maravilhosa. Essas altas tecnologias, inteligência artificial, robótica, tem tudo já lá naquela escola. Bate a escola pública, fácil. Materialmente falando. Tem tudo, inclusive competitividade. Com certeza, e como tem. Mas falta o amor, falta o sentimento, falta a formação do caráter. Como você bem colocou, são escolas conteudistas. Isso significa que são escolas que priorizam o conteúdo das disciplinas curriculares, o preparar para os exames nacionais de avaliação, preparar para o mercado de trabalho. Essas escolas trabalham isso.
Claro, elas ostentam aquele selo de ensino de qualidade, mas a que custo? Jogando diariamente aqui na sociedade alunos emocionalmente despreparados, traumatizados com esse sistema, porque essa é a grande verdade. Então, nós não temos muita diferença entre a escola pública e a escola particular a nível educacional. Né? Estou falando aqui de educação mesmo, porque ambas estão desvirtuadas da educação. Essa é a E verdade. eu já contei aqui, o aluno chegou para mim, eu era coordenador de disciplina, ele chegou para mim e falou, eu pago o seu salário. No dia seguinte, ele não sabia, liguei para a escola, pedi à secretária para ligar para os pais, para a mãe, os pais, que viesse à escola. Aí o pai chegou. Eu já conheci o pai era major do bombeiro, eu já conhecia ele. Chegou, professor Ronaldo, o que houve? Eu falei, não, senta aqui, por favor. E o garoto em pé. Houve alguma coisa? Eu falei, não houve nada. Peguei minha carteira e botei. Eu vim pedir aumento de salário. O garoto ficou... Não sabia para onde ia. Aí ficou assim, ensino médio, tá? Segundo ano do ensino médio. Aí ele falou assim, não estou entendendo. Não, é que seu filho disse que ele paga o meu salário, então nada mais justo que eu pedir a você o aumento agora. Ele, o quê? Não, ele falou, ele fez um... Nada demais não, nada demais não. Eu quero saber do meu aumento, só isso que eu quero saber. Se você pode me dar um aumento de salário. Se não puder, não tem problema. Ele paga o meu salário, mas você que é responsável por ele. Eu não entendi, mas ele disse que paga. Marcos, você imagina a cena, né? Você está me entendendo? Isso aí. Que educação é essa? É. Ele pediu desculpa, o filho pediu desculpa, foi em sala, o negócio generalizou de tal maneira que eu aproveitei para entrar em sala, que não tive o aumento, mas tive uma grata surpresa com o pai, expliquei a situação, alguns alunos foram contra e tal, que isso? Pô, tá maluco? Que história é essa, cara? O que está a ver? Mas entenda, para nós vermos que nós estamos lidando com o ser humano, mas de que educação nós estamos falando ainda? E é uma escola particular. Não tinha um bom dia, não dava uma boa tarde. Eu ficava na porta, insistindo. Foram 6 meses contados, dando bom dia. Até que um dia eu falei, vou parar de dar bom dia. Fiz o teste. Aí, pessoal, primeiro dia, no segundo, bom dia, bom dia. Aí eu fazia assim, ué, tá dando mais bom dia? Eu falei, não, eu esqueci. Você está entendendo? Porque é uma coisa fria também, Marcos. São coisas, detalhes pequenos. Então, Marcos, eu vou ler aqui, a gente vai continuar semana que vem. A Lei do Amor. E tem aqui no Livro dos Espíritos também, onde os Espíritos falam assim, ó, é na questão, eu não lembro a questão, mas é 700 e pouco, que é a da Lei do Progresso. Ele fala assim, ó, conheceis bem pouco os homens, que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como por encanto. Jesus, há 2000 anos, nos pediu apenas que amássemos uns aos outros. E ele exemplificou isso. E ainda teimamos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa zona de conforto. Ainda teimamos em não ouvir, em não, pelo menos, tentar fazer o que ele pede. Um aspecto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, ó, no item 1 da Lei do Amor, no capítulo 1, perdão, no item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Nós estamos aqui, Marcos, no instruído. Mas estamos também lá, no início que ele falou ali, nas sensações, no gostar. Nós estamos ali ainda, nós estamos numa mistureba ainda muito grande.
que precisamos resgatar. Precisamos nos redescobrir. O trabalho é árduo, é grande. Eu fico vendo, tenho canais aqui vendo as situações no mundo todo, vários lugares dos países. A humanidade ainda tem muita coisa que passar, Marcos. A humanidade ainda carece desse amor do advento, que Jesus foi o precursor de todo esse sentimento que é o amor. Semana que vem nós vamos continuar. Vocês veem que a escola do sentimento não é uma coisa fácil, não. Estão pensando que é fácil, né? Mas vamos chegar, vamos fazer. A coisa é muito mais séria do que possamos imaginar. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos. Muita paz. Bem, assim nós estamos encerrando esta edição de Espiritismo e Educação, deixando o convite a você para nos acompanhar no YouTube. Os vídeos ficam disponíveis no canal Estação da Luz Tavares e também no canal Orientação Espírita. Mas marque aí na sua agenda, segunda-feira, 20h30, estaremos aqui de volta para continuar esta conversa sobre a arte da formação do caráter, sobre a família, sobre a escola, enfim, vamos estar juntos para aprendermos a nos amar e colocar esse amor em prática dentro da educação. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem.